Olá pessoal, paz e graça, estamos de volta com nossa jornada Casais Renovados, nesse ciclo 2 falando sobre autorresponsabilidade, autoconhecimento, e eu creio que nós temos muito a crescer nesse processo, né? E eu quero incentivar vocês, queridos, a não apenas receber o resultado das ferramentas, mas a agendar o feedback pessoal. É importante que, além da leitura do resultado, nós tenhamos esse momento de diálogo, de interação, de partilha, para construção de insights e entender melhor como você aplicar o conteúdo que você tem recebido. Tá bom? Entre em contato conosco e marque aí a sua sessão, o seu momento para conversarmos. Hoje o nosso tema é identificando expectativas irreais no casamento e na família. Queridos, você pode se perguntar até agora, né? Que expectativas tem alimentado o meu coração em relação ao meu cônjuge? Ou em relação aos seus filhos, ou os filhos aos pais, aos seus familiares? Essas expectativas são reais? São bíblicas? São saudáveis? Ou vêm de comparações, carências e idealizações? E uma terceira pergunta para a gente iniciar é: como reajo quando as expectativas que eu nutro, não são atendidas? Queridos, muitos dos conflitos familiares surgem de expectativas não atendidas. Pessoas que não sabem reagir a isso acabam agindo de maneira ruim e reagindo pior ainda. Por isso eu quero trazer para vocês o texto de Romanos 12:3. Ele diz: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Perceba claramente que o apóstolo Paulo nos chama a atenção para esse verso no quesito do conceito equilibrado. O que seria isso? Seria um olhar equilibrado sobre nós, que é o versículo nos chama a atenção, mas esse olhar sobre nós também é sobre o outro, um olhar cheio de graça, realista, humilde, irmãos. Ter esse discernimento é crucial, vou dizer isso, é crucial, sabe por quê? Porque vai proteger o nosso coração de esperar que o outro nos atenda sempre e principalmente naquilo que eu vejo importância e pior, sem muitas vezes ter uma explicação adequada para o outro, ou também proteger nosso coração de cobrar do outro de uma maneira demasiada ou mudanças imediatas, sem considerar, queridos, que os processos fazem parte das mudanças. Eu já falei sobre isso aqui, né? Ou talvez desejar um casamento de Instagram, irmão, ou da Disney. No início do casamento eu falava muito com minha esposa, né? Você casou querendo um casamento da Disney. Eu não sou um príncipe encantado, sou longe disso. Eu falava isso, irmãos, porque eu imaginava que as expectativas que ela tinha, e como de fato muitas realmente era verdade, era irrealista. Assim também como eu não conseguia nem enxergar as minhas em relação a elas, também é irrealista. Gente, como a experiência, a maturidade faz bem, né? E principalmente a jornada com o Senhor. Por isso, se você está no início de relacionamento e está enfrentando demandas difíceis, calma, gente. Não estresse a cabeça. Nós estamos numa jornada de melhoria e nós vamos avançar. Pastor, mas eu estou há anos. Você está começando uma jornada agora, né? E talvez já fez outras, mas talvez não com a intensidade, porque eu tenho certeza que não fez ainda. Se caso você está fazendo direitinho nossa jornada, você ainda não fez uma jornada semelhante a essa, né? Então, vamos alinhar aqui hoje sobre expectativa. E bora lá, que senão o vídeo fica muito grande, né? Sabe por quê? Porque a expectativa é um dos maiores ladrões de paz e de harmonia que existe no casamento. Como eu falei, as quebras de expectativa é um problema muito sério dentro da relação. Sabe por quê? Porque ela é um peso, sabe, irreal. Muitas vezes, muitas das expectativas que nós temos, ela é muito distante até da realidade. E às vezes nós criamos em nossa mente um roteiro, e como eu falei do roteiro da Disney, enfim, um casamento de Instagram, para que o nosso cônjuge se adeque a ele.
né? O nosso cônjuge deveria agir assim, como eu criei na minha mente. Ah, não, meus filhos... Quantos pais eu já ouvi falar assim? Não, meus filhos, eles vão crescer e vão fazer assim, 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 vão casar assim, assim, assim. Não, assim não funciona, querido, porque nós temos a nossa subjetividade, nossa individualidade, e Deus nos fez de maneira diferente, com propósitos diferentes, então nós não vamos ter, nós podemos estar alinhados em muita coisa, e é isso que é o ideal, que os casais se alinhem, mas a gente precisa começar esse alinhamento pelo alinhamento de expectativas. Qualquer outro alinhamento começa pelo alinhamento de expectativas, para que nós tenhamos expectativas reais e assim dilua a questão da desilusão que muitas vezes vem sobre o relacionamento, né? Quantos casais estão desiludidos com seu matrimônio? A pergunta é, realmente, essa desilusão é fruto de uma realidade que essa pessoa precisa mudar ou de um excesso de expectativa? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho ao final, beleza? Então vamos lá. Nesse sentido, a questão que eu tenho para vocês é essas expectativas que você carrega, né, sobre o mundo que você gostaria que fosse, o casamento que você gostaria de ter, realmente ela é real? E outra, quais são as fontes que construíram essa expectativa? Lembra de uma coisa, toda expectativa, ela surge de alguma coisa, ou de crenças, ou de redes sociais, ou de filmes, ou, como eu falei, né, ou da próprio histórico familiar, ou de experiências no passado que você teve, de feridas emocionais não curadas, enfim. As expectativas do hoje é fruto dessas coisas do ontem. Por isso, eu preciso entender de onde está vindo a expectativa. Ela é originada do quê? O problema não é esperar algo bom do outro. O problema é exigir o que nem sempre é possível e até mesmo é justo do outro. Então, assim, tem um autor chamado Stephen Covey, inclusive falei sobre ele no devocional de ontem. Ele vai dizer que a frustração é o espaço entre a expectativa e a realidade. Quando a expectativa é muito alta e a realidade não alcança, o resultado é o quê? O conflito. Então você está tendo uma expectativa alta e a realidade não vai chegar até lá, e aí você então fica frustrado, e automaticamente com a frustração ou vem a evasão ou vem o conflito. Entende, queridos? Então, quando Paulo vai nos mostrar nesse texto de Romanos 12:3 esse olhar equilibrado, ele está dizendo para a gente olhar, né, sem esperar que o outro nos atenda sempre, e principalmente quando a gente quer que ele nos atenda, sem ao menos dar uma explicação para essa pessoa o porquê disso, sem esse diálogo, ou cobrar mudanças imediatas, sem considerar que toda mudança, como eu já falei aqui nos nossos devocionais, ela requer processo, e até mesmo desejar um casamento, também já dito aqui, de Instagram da Disney. Então, o que você precisa entender isso? Que esta alta análise das expectativas vai fazer parte de uma pessoa que realmente quer desenvolver sua inteligência, não apenas emocional, mas maturidade espiritual. E um casamento saudável, gente, aprende mesmo, eu falo isso de experiência própria, a distinguir o que é legítimo e possível pedir para o outro, como respeito, diálogo, parceria. Isso é legítimo solicitar, pedir, até mesmo ter expectativa. Ou a diferenciar isso das projeções que às vezes a gente construímos, baseada muitas vezes na carência, na pressão injusta, nas crenças limitantes, nos nossos sabotadores, que eu ainda vou falar sobre sabotadores aqui mais à frente de maneira mais específica. Então, renunciar a essas expectativas irreais não é desistir de sonhar. Pelo contrário, é alinhar os sonhos com uma verdade, né, baseada no amor, na compaixão, graça, misericórdia, e em uma realidade tocável. Irmãos, viver na realidade não é falta de fé, pelo contrário, é você expressar fé em Deus e crer que, independente das suas expectativas, Deus continua agindo da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Então, a nossa ação prática de hoje vai consistir, primeiro, em responder mais uma ferramenta. Se você falar que está respondendo ferramenta demais, eu vou te mandar ouvir de novo a palestra 2 da nossa jornada. Eu falei muito sobre
a questão da autoavaliação. Eu disse lá que uma autoavaliação errada tem uma série de disfunções. Não adianta você querer melhorar seus relacionamentos se o diagnóstico que você tem sobre essas questões são irreais. Quando a gente faz uma ferramenta, nós estamos buscando um diagnóstico mais correto possível para termos ações mais corretas possíveis. Beleza? Então, sim, vai ter mais uma ferramenta. É por isso que eu estou pedindo para vocês não demorarem muito de responder as ferramentas. Respondam para que eu tenha de fazer a compilação dos dados e formatar. Porque, irmãos, eu não tenho dinheiro para poder pagar site caro, para poder fazer nada automático, não. Passa tudo pelas minhas mãos. Então, preciso que vocês agilizem nessas respostas, para que não fique acumulado e assim a gente perca o compasso. Fechou? Então você vai responder, mas até lá, aí na sua agendazinha mesmo, você vai pegar a sua caneta e vai escrever 3 expectativas que você tem sobre seu cônjuge ou família, certo? Escreva aí, vai lá. Ah, eu não sei, estava faltando autoconhecimento, mas com certeza você vai saber. Agora, para cada uma dessas 3 expectativas, escreveu aí? Você vai fazer a seguinte pergunta para cada uma das 3. Isso é realista? Isso que você escreveu é realista? Segundo, isso foi comunicado com clareza? Porque não basta você ter expectativa e esperar que o cônjuge adivinha. Não, gente. Comunicação. Eu tenho uma expectativa, eu desejo que seja algo assim, com uma comunicação inteligente, do jeito que nós vamos aprender na palestra próxima, chega e expõe. Porque senão a pessoa não vai conseguir cumprir. E em terceiro, é algo que o outro realmente pode oferecer, porque, queridos, tem coisa que o seu cônjuge não vai poder te dar porque ele não tem, ok? Não vai poder te oferecer porque ele não tem. Ah, mas ele pode conseguir. Isso, ele pode desenvolver, ele pode alcançar esse nível, mas lembre-se, todo mundo tem seu tempo. E eu falei isso no áudio de ontem, né? Não vou repetir. E por fim, obviamente, não pode faltar o quê? A oração. Entregando as expectativas a Deus, pedindo a Deus sabedoria para manter o que é saudável, para ajustar o que foi idealizado, mas para curar aquilo que é fruto de situações passadas e que você talvez não vai conseguir mudar, querido. Existem expectativas que não vão se cumprir, não vão ser realizar, porque ela não é uma expectativa real para a sua vida. Pode ser real na vida do mas casamento fulano e Beltrano deu certo. Sim, é porque é a realidade deles. Talvez não seja na sua, entende? Queridos, então deixa uma palavra, escreva aí, né? Uma citação do pastor Patrick Ribeiro. A verdadeira liberdade no amor começa quando deixamos de exigir perfeição do outro e passamos a caminhar junto em graça e verdade. Beleza? Deus te abençoe. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu oro agradecendo ao Senhor por mais um áudio, por mais um momento juntos. E eu peço que o Senhor abençoe os teus filhos e filhas para que possa, meu Pai amado, alinhar as expectativas ao mais real possível, principalmente as expectativas que já há no seu coração, meu Deus. Aquilo que o Senhor já tem para nós, que nossas expectativas, nossos desejos, anseios, vontades, projetos, esteja, ó Deus, todos eles se alinhando ao do Senhor. Nós abrimos mão daquilo que queremos, caso seja contraditório aquilo que o Senhor já quer para nós. Eu peço que o Senhor abençoe essa pessoa que está ouvindo esses áudios e que eles possam, ó Pai, fazer essas ferramentas com o máximo de sinceridade e verdade para que eles possam ter resultados e assim agirem de maneira assertiva nas suas vidas. É o que eu te peço para a glória de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e até amanhã para a nossa jornada continuar. Com Deus. Tchau.